Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma escola bíblica aqui pelo canal Casa do Pão. E vamos continuando aqui comentar a carta de Judas. Hoje vamos comentar os versículos 17 e 18. Geralmente é um versículo por vez, mas hoje, devido à correlação que esses dois versículos têm, não podemos comentá-los separadamente, mas vamos comentá-lo num vídeo só. Versículos 17 e 18, que diz assim: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18: Os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Judas agora ele usa da autoridade apostólica para falar com os leitores da carta. E é interessante que ele começa esse versículo dizendo amados. Isso mostra a relação que ele tinha com esses leitores. Esse amor ali é o amor ágape, o amor perfeito. Na verdade, é o amor divino que invade o ser humano e ele traz esse amor para o seu semelhante. Como quando falaram para Jesus: Jesus, qual é o grande mandamento? Ali em Mateus capítulo 22, versículo 38 e 39. Qual é o grande mandamento? E Jesus disse: Ouviste o que foi dito: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Em Marcos, ele acrescenta mais um item: com todas as tuas forças. E Jesus continua: este é o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que Judas, quando ele fala amados no começo desse versículo, é a relação de amor que ele tinha com os leitores dessa carta. Amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse lembrai-vos quer dizer o quê? Trazei à memória aquilo que foi ensinado para vocês, que foram falado pelos apóstolos, que aprenderam com Cristo. Na época dessa carta, provavelmente o apóstolo Pedro, talvez estivesse vivo, mas com certeza o apóstolo João estava vivo. E esses apóstolos que Judas cita aqui é o grupo dos 12, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Mas Judas Iscariotes morreu, morreu, se enforcou. Sim, aí ali no começo de Atos houve um sorteio para escolher o novo apóstolo e foi Matias. Sorteio? Sim, o judeu entendia que quando ele orava a Deus e fazia um sorteio, ele entendia que Deus ia usar o sorteio para dar direção. Por isso que eles escolheram Matias através do sorteio. Eles tinham certeza que Deus direcionou aquele sorteio. E além dos 12, você sabe, tem mais o apóstolo Paulo e mais Barnabé, que também é colocado como apóstolo ali no livro de Atos. Lembram dos apóstolos, daquilo que eles falaram, das mensagens, dos ensinamentos que eles trouxeram. O grande foco ali da pregação do evangelho era o ensinamento. Claro, havia os milagres, havia o poder, havia as maravilhas de Deus, mas todos os milagres, essas maravilhas, esses sinais apontavam para a palavra, chamavam a atenção para a palavra. Ali em Atos, quando Felipe começou a pregar o evangelho, ele chamou a atenção por causa de quê? Por causa dos milagres. E o último versículo do evangelho de Marcos, Marcos 16 e 20, diz que os discípulos, os apóstolos, foram cooperando e pregando o evangelho por toda parte. O Senhor cooperava com eles. E diz que os sinais confirmavam a palavra que era pregada. Então, os sinais são para confirmar a palavra. Não é para mostrar que um ministério tem mais poder ou que tem outro ou menos poder. Os sinais, eles confirmam a palavra. Os sinais só existem porque existe a palavra. Lembrai-vos das palavras que foram preditas. Esse termo preditas ali quer dizer um aviso, quer dizer um alerta para algo que vai acontecer, para as pessoas estarem preparadas. Então, o surgimento desses falsos mestres foram preditos, foram avisados pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. É isso que Judas está dizendo. E João falou isso na sua primeira carta. Primeira carta de João 2 e 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, tinham ficado conosco. Mas eles se manifestaram que não eram de nós, para nós saber que nem todos que estão conosco são de nós. Paulo também fala ali em Atos capítulo 20, versículo 30,
que isso também ia acontecer. Ali, quando ele fala, se despede dos líderes, dos anciãos da igreja de Éfeso, ele fala: olha, gente, vai se entrar no meio de vocês pessoas com intenções malignas, para quê? Falando coisas perversas, para levarem discípulos atrás deles. E é isso que continua no verso 18 de Judas que nós estamos comentando aqui, que no último tempo haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Alguns dizem que Judas está citando a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2, que Pedro também diz que nos últimos tempos haveriam escarnecedores. E essa palavra escarnecedores, tanto de Pedro quanto de Judas, diz o quê? Zombadores, pessoas que criticavam, zombavam, ironicamente desdenhavam daquilo que os apóstolos ensinaram. E Judas, no versículo 18, diz como que esses zombadores, esses escarnecedores seriam reconhecidos, que eles andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Andariam ali, fala da maneira de viver, a sua conduta, como eles se comportavam. E esse segundo é impulsionados, motivados. Pelo quê? Pelas suas ímpias concupiscências. Ímpia quer dizer o quê? Ato maligno. Concupiscência, desejo da carne, o desejo da imoralidade, de fazer a vontade da carne, é o desejo natural do ser humano pecador. Então o que Judas está dizendo que esses falsos mestres que foram preditos, profetizados e anunciados pelos apóstolos do Senhor Jesus, eles eram zombadores que eram motivados pelo seu desejo carnal maligno. Os apóstolos e os profetas previram isso. São líderes, mestres, ensinadores, pessoas que têm influência ali para comandar um grupo, pessoas que só pensam na sua carnalidade, no seu desejo carnal. O que é isso? É pessoas que pensam só em si, na sua segurança, no seu conforto, só querem construir o seu reino aqui na terra. No primeiro olhar que você vê, são inteligentes, têm boa oratória, sabem se portar muito bem, falam, se expressam muito bem, então cativam as pessoas. Mas muito cuidado, porque isso também tem a ver com a estrutura religiosa que está sendo preparada para a vinda do anticristo, ok? Essa estrutura religiosa no Apocalipse tem nome, é falso profeta. Ele vai apoiar a vinda do anticristo, ele vai unir todas as religiões e vai apoiar a chegada do anticristo, que vai ser um homem erudito, inteligente, uma pessoa realmente com uma oratória que vai conquistar todos os que estão aqui. Por isso que eu volto a falar de novo aqui no final desse vídeo, nós temos que ter muito cuidado com o que é ensinado para nós, do que nós estamos alimentando das pessoas que estão nos ensinando a palavra de Deus. Tudo que você aprende, até eu já falo de novo aqui, até eu que estou aqui ensinando para você, tudo que você aprende, peça confirmação para o Espírito Santo. Ele vai ter o maior prazer em não deixar você se enganar. Ele ainda está aqui na terra, ele ainda mora dentro de nós. Então vamos ter comunhão, vamos ter intimidade do Espírito Santo, com o Espírito Santo, para não sermos enganados por esses falsos mestres que existiam ali na época de Judas e hoje estão aí também. Então que o Espírito Santo te oriente e te dê direção e discernimento. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Próximo domingo, versículo 19 da carta de Judas. Aguardo você. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.